Esses dias atrás eu estava dormindo, pela madrugada acordei. E quando acordei fiquei pensando, refletindo e orando e querendo dormir de novo e não dormia. E aquela sensação de que o sono já tinha acabado e estava só esperando amanhecer o dia. Mas naquele momento eu lembrei de um livro que eu tinha comprado em São Paulo em 2019, quando eu passei lá um fim de semana lá em Campos do Jordão. Passei lá numa livraria, vi um livro intitulado Por que Dormimos? Era uma pergunta. Por que dormimos? Aí eu lembrei desse livro. Fui lá na biblioteca, peguei esse livro e fui dar uma olhada lá e me lembrei de tantas coisas que eu tinha lido naquele livro e pensei que coisa boa seria compartilhar com a igreja a importância do sono e como que a Bíblia trata essa questão do sono e como que a gente pode ter o recurso divino para abençoar o nosso sono, né? Então hoje eu quero falar com vocês a importância do sono que o Senhor dá àqueles que o amam. Então veja só como que está isso escrito na palavra. Diz assim, ó, o Senhor, eu quero ler para vocês aqui o Salmo de número 3.5, o Salmo 3, verso 5 e o Salmo 3, verso 24. Salmo 3, verso 5 e verso 24. Assim, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Então está dizendo, eu deito e pego no sono. E por que eu deito e pego no sono? Porque eu sei que o Senhor me sustenta. E eu não fico dormindo para toda a vida, eu acordo também. Então existe um ciclo do sono. O sono tem uma razão de ser. E eu fiquei muito interessado nisso, porque se Deus nos criou, e se Ele nos fez do jeito que nós deveríamos ser, para o louvor da sua glória, então o sono faz parte da criação de Deus para a vida de cada um de nós. Então dormimos porque Deus nos fez com a possibilidade de dormir, com a necessidade de dormir. Então o sono tem uma razão de ser na nossa vida. Quando a gente perde o sono, alguma coisa parece estar fora do lugar. Porque nós não fomos criados para perder o sono, fomos criados para viver, experimentar o período do sono, porque o sono tem uma função especial na criação de Deus. O sono tem uma função especial no propósito de Deus. Quando Deus projetou que nós deveríamos dormir regularmente, é porque Ele tinha uma razão especial para fazer isso, né? Veja lá no verso seguinte, lá aquele que eu falei, era o verso de número 24, né? Veja o verso 24 agora. A Bíblia diz assim, teu sono será suave. Nesse mesmo salmo diz que o Senhor cuida de mim e diz que o meu sono será suave. Então, Deus criou o sono para ser uma bênção, para acontecer naturalmente, para eu sentir que é uma dádiva de Deus, para eu sentir que Deus cuida do meu sono, e o meu sono não vai ser tumultuado, não vai ser um sono difícil, vai ser um sono suave. Aí aqui eu paro um pouquinho para perguntar para vocês, o sono de vocês é um sono regular, sistemático, organizado e plenamente suave? É assim? Tem alguma coisa errada aí? Será que está errada a palavra ou o nosso modo de administrar o nosso sono? A sociedade contemporânea está se distanciando cada vez mais dos ensinos da palavra. E esse é um momento especial para a gente parar e entender que o sono foi criado por Deus para nos abençoar. Então nós somos abençoados quando a experiência do sono acontece naturalmente. Está certo assim? Então, em geral, vocês já ouviram dizer que nós deveríamos ter pelo menos uma quantidade X de horas de sono? Você já ouviu? Quanto é? 8 horas, é mais ou menos consenso, né? E é verdade. Os estudiosos entendem que um período de 8 horas de sono seria o período ideal
para termos os benefícios que o sono pode trazer para as nossas vidas. Então, Deus, quando criou, Ele já criou com um propósito. Que o sono fosse realizado por cada um de nós, fosse experimentado por cada um de nós, porque o sono tem uma função importante na nossa vida, que foi criada por Ele, imagem e semelhança dEle. Inclusive, até Ele, quando terminou a criação, Ele descansou, né? No 7º dia. Então, o sono tem uma característica de ser um tempo de descanso e de repouso. Concorda comigo? Deitarei e dormirei, porque só tu me fazes descansar em segurança, repousar em segurança. Então significa que Deus cuida das nossas vidas e Ele quer cuidar do nosso sono também, que eu possa deitar e descansar, porque só o Senhor me faz habitar em segurança, né? Então existe da parte de Deus uma preocupação com a qualidade do nosso sono. Você sabia disso? Que existe da parte de Deus uma preocupação com o nosso sono? Porque Ele sabe que o sono é fundamental para a nossa saúde como um todo e para alguns aspectos do desenvolvimento da nossa vida pessoal. Então eu queria compartilhar isso com vocês nesta manhã. O Salmo de número 4, verso 4. É outra coisa que eu quero deixar com você, ó. Irai-vos e não pequeis. Preste atenção nesse verso. Consultai no travesseiro o coração. Então o sono, ele deve ser precedido de uma meditação. O sono deve ser precedido de uma avaliação. O sono, muitas vezes a gente perde porque a gente tem raiva no coração, tem sentimentos conflitivos. Aí ele diz assim, irai-vos. Você pode ter o sentimento conflitivo, mas não transforme em pecado. Então nós podemos ter sentimentos complexos, mas que não sejam pecaminosos, eticamente falando. Assim, consultai no... Aqui você tem a ideia de é o lugar de dormir? Consultai no travesseiro. Na hora de você dormir, faça uma consulta a respeito do seu coração, a respeito da sua vida, a respeito dos seus sentimentos. Consultai no travesseiro o coração. Consulta o coração, mas não é o órgão coração, são os sentimentos. Faça uma avaliação do seu dia, das suas experiências, daquilo que alimenta as suas emoções, de como você se sente em relação ao mundo ao seu redor, às pessoas ao seu redor. Consulte no travesseiro o coração e busque sossegar-se, para que o seu sono seja abençoado. Mas quando a gente leva para o travesseiro todas as amarguras, angústias, problemas, dificuldades, conflitos, então o sono passa a ser tumultuado, porque ele vem carregado de emoções contrárias ao propósito de Deus, que nos faz descansar em segurança. Nosso sono deve ser suave. E se não é porque talvez esteja faltando a gente fazer uma avaliação do que tira o nosso sono, do que impede naturalmente o nosso sono, por que o nosso sono é prejudicado por possíveis sentimentos que estão nos nossos corações, por possíveis situações que nós enfrentamos. Muitas vezes, o que nós experimentamos, o que nós enfrentamos, o que nós sentimos, prejudica profundamente o nosso sono. E o nosso sono é fundamental para a nossa saúde espiritual, nossa saúde mental, para o equilíbrio do nosso corpo. Então, muitas vezes, nós prejudicamos as nossas vidas porque nós permitimos estar presente nos momentos iniciais do nosso sono, aquilo que já devia ter sido resolvido pela nossa inteligência espiritual. Não é pela nossa inteligência acadêmica, não é pela nossa inteligência secular,
é pela nossa inteligência espiritual. Porque se a gente consegue resolver os elementos que prejudicam o sono, nós nos apropriaremos de uma maneira muito melhor do sono que foi criado por Deus para nos dar uma experiência positiva de construção de vida. É isso que eu quero mostrar para vocês nesta manhã. Estou mostrando de alguma maneira, já comecei. Veja só que coisa interessante. Veja o Salmo 4, o Salmo 4 e verso 8. Salmo 4 e verso 8, que eu tinha colocado aí na tela. Bota o verso 8 lá. Em paz me deito e logo... Por que eu logo pego no sono? Por quê? Porque em paz me deito. Se eu estou em paz com Deus, se eu estou em paz comigo mesmo, se eu estou em paz com o mundo ao meu redor, o meu coração está em paz. Então eu deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em... Então, as dificuldades dos nossos sentimentos devem depender de uma ação de Deus para nos ajudar a superar aquilo que pode ser prejudicial para a nossa vida. Então é muito importante, eu digo que em paz eu me deito, porque o Senhor é que me faz repousar em segurança. Então, se eu quiser tratar das minhas dificuldades na carne, pode ser que eu amplie o meu problema ao invés de resolvê-lo. Enquanto que se eu olho o meu problema do ponto de vista do fruto do Espírito, pode ser que eu o resolva, isso traz para mim a paz, isso me dá uma qualidade especial de sono. Faz sentido para vocês? O sono da gente, ele passa por etapas, ele passa por momentos, onde que em cada momento existe uma função especial. Eles chamam de sono profundo e sono suave. O sono profundo geralmente é o sono inicial. É aquele que precisa estar todo em ordem para que ele comece já bem, já com a paz que vai conduzi-lo. E o sono mais suave se dá mais adiante. No despertar, você geralmente tem o sono mais suave. Então, quando começa o processo do sono, ele é pesado. Quando vai chegando no final do sono, ele já é mais leve. E tem uma importância isso aí. Pelo que eu vinha lá estudando desde 2019, porque me interessei por isso, esses dois elementos do sono, eles têm uma importância muito grande. Qual que é a importância do sono? A gente diz, o sono é bom para descansar, para relaxar, para renovar nossas forças, né? Mas se você prestar atenção, a importância do sono é para fixar as nossas memórias. É para nos ajudar a preservar as nossas memórias. Então, o período do sono é muito interessante. Tem dois estágios no sono. O primeiro são os registros das memórias do dia, do momento. Você passa num local, você viu uma batida de carro, você registrou aquela batida. Você brigou com a sua família, você registrou aquilo. Você ganhou um concurso, você registrou aquilo. Aquelas coisas estão presentes na sua experiência cotidiana. É como a vida vai acontecendo. Quando você dorme, essas experiências estão presentes ali. Só que elas estão presentes numa área do cérebro que as retém por tempo limitado. Isso significa que você pode ter uma experiência aqui hoje e amanhã você não lembra mais dela. Tem uma coisa que você lembrou hoje, tem que fazer isso assim. Aí você não fez, não anotou, amanhã você esquece. Aquilo passa batido. Porque o cérebro, ele retém temporariamente as experiências, porque senão a cabeça da gente explodia, né? Fosse juntar tudo de uma vez só. Aí ele vai juntando essas coisas. Quando você dorme, estas coisas são selecionadas dentro do seu cérebro
e ele envia dessa área para a área de registro de longa duração. É chamado córtex cerebral. No acúmulo do dia, ele acumula numa área do cérebro que chama hipocampo, que é uma área restrita, nesse sentido de reter a memória, como um computador. O hipocampo é a área de trabalho e o córtex é o registro, é o HD de registro que fica com a memória lá garantindo, e quem sabe até para a nuvem, né? Mas quando você precisa, você vai lá e você traz de volta. Mas está arquivado lá. Outras coisas vão passar e você não vai mais se lembrar dela. Você vai ter aquela experiência, vai ver aquilo, mas não vai se lembrar. Se perguntar assim para você, que cor era o seu vestido quando você tinha 18 anos e passou por uma jornada, por uma praça e fez uma caminhada, que cor era o seu vestido? Tem a menor ideia. Mas se disser assim, que cor era o seu vestido no dia do seu casamento? Aí você diz, sim, como é que era? Aí você vai lembrar. Você vai lembrar porque são coisas importantes que o seu cérebro vai registrar e vai guardar. Porque aquilo são memórias que vão te habilitar a fazer escolhas e tomar decisões. É assim que nossos parentes lá do passado descobriam como é que eles caçavam, como é que eles pescavam, eles iam criando memórias de como eles podiam reproduzir aquilo no dia a dia. É assim que nós vamos construindo a nossa vida no dia a dia. E só fazemos isso porque o que nós aprendemos, nós registramos e podemos resgatar esse registro todo tempo. Eu sei dirigir um carro, mas se eu não tivesse capacidade de resgatar a informação de como dirigir um carro, todo dia eu tenho que aprender de novo. Então o cérebro já foi educado e organizado para registrar as coisas que nós precisamos para funcionar no dia a dia, sem precisar aprender tudo de novo. Então Deus nos deu a bênção do sono, para que durante o sono, o mecanismo do sono já nos instrui, ainda que nós não tenhamos consciência disso, a selecionar aquilo que vai ser decisivo para a nossa vida e aquilo que é transitório e irrelevante para a nossa vida. O que é irrelevante, ele descarta. E o que é importante, ele registra e deixa ali para nos ajudar a caminhar, construir, escolher, decidir, tomar decisões. Por isso que a palavra de Deus diz assim, lá nas Lamentações de Jeremias, assim, quero trazer à memória as coisas, fala, acredite, as coisas que podem me dar esperança. Então, é importante registrar lá dentro as coisas que podem me dar esperança. São estas coisas que marcam a minha vida, que marcam a minha caminhada. Por isso que a Bíblia diz, você tem que ter isso guardado para que você possa resgatar e usar isso em momentos decisivos da sua vida. Então o sono é uma bênção, porque é durante o sono que nós registramos e arquivamos as nossas memórias. E Deus sabe disso. Por isso que Ele nos dá um período de desligamento para que na criação dEle essas coisas aconteçam com naturalidade. E assim você vai construindo o seu patrimônio intelectual, sua história de vida, porque isso está guardado. Quando você precisa lembrar alguma coisa, você vai lá neste arquivo de longa duração e você resgata e usa para tomar decisão, para fazer escolhas, para lembrar, para celebrar, né? Dia tal, vai ser aniversário de tal pessoa. Eu vai lá, resgata, eu vou lá dar um abraço. Você constrói a vida com as memórias que o seu cérebro vai juntando e vai organizando em pacotes segundo os quais podem ser resgatados. É como se fosse um arquivo que você guarda. E o sono é que dá a bênção de você poder ter as ondas que vão levar esta informação que está no primeiro momento diário para arquivá-la em algo de longa duração. Porque esse momento de curta duração, ele vai sumir daqui um dia, daqui 2 dias. Só vai restar o que ficou registrado. E é durante o sono que isso registra.
E o sono começa, e ele, quando começa, ele vai tendo uma evolução. Se você não tem essa evolução natural, essa reserva fica prejudicada. Por isso que diz assim, às vezes um estudante para um concurso, para alguma coisa, a prova vai ser amanhã, 7 horas da manhã. Ele então faz o estudo hoje, então fica tomando café, fica tomando comprimido para não dormir, tudo para ficar mais informado. Isso prejudica. Se ele pudesse fazer o estudo e dormir uma noite de sono, essa noite dormida poderia levar para essa área especial do cérebro e registrar aquilo que durante a vigília não registra. Portanto, é importante que você tenha uma noite de sono entre um dia e o outro, para você ter os registros mais importantes da sua vida dentro da sua cabeça, para que você possa ter uma vida com escolhas mais sensatas, atitudes mais sensatas. Senão você corre o risco de viver de reações, corre o risco de viver de emoções, e não de um cérebro que selecionou as coisas importantes para te dar condições de escolher, tomar decisão, fazer as coisas. É importante a noite de sono, porque é durante o sono que você recupera aquelas informações e as arquiva de maneira profunda e de maneira recorrente. Fizeram vários estudos dizendo, eles pegaram aqui situações, apresentaram um grupo e apresentaram as mesmas situações a outro grupo. Esse grupo dormiu durante um período, esse grupo não dormiu. Quando eles foram avaliar, esse grupo que dormiu tinha 40% a mais de informações do que o grupo que não dormiu. Então significa que o sono é importante para te ajudar a fixar as coisas importantes da sua vida, das suas escolhas, do seu aprendizado, da sua cultura, de coisas importantes. E ele também é importante para fazer a seleção do que deve ficar e o que não deve ficar. É o segundo ponto. Muitas vezes você permite ficar no seu cérebro coisas que não vão contribuir para a sua felicidade e sua vitória. Daí a razão porque você tem que ter também a sabedoria de Deus para selecionar o que você vai deixar ficar lá, determinando as suas escolhas e decisões, e o que você vai tirar de lá. Isso significa que a vigília, então, é boa. A vigília que eu digo é o tempo acordado, para você fazer as seleções das coisas que você permite ficarem determinando o seu comportamento ou suas atitudes. Por isso que tem que consultar o travesseiro, para você evitar que coisas ruins fiquem enchendo a sua caixinha de memórias. A sua caixa de memórias tem que ser cheia com a sabedoria do Senhor, para que você possa ter um sono cuidado e abençoado e validado pelo Senhor. Faz sentido para vocês? Então é importante você ter um sono. Quando você tem um sono que não chega no final, um sono que acaba pelo meio, você acorda de qualquer maneira, esses registros que se completam no final do sono não acontecem. Então você fica com um conjunto de informações que você vai perder logo. E aquela sabedoria que ficaria arquivada, que seria o seu conhecimento, aquilo você perde. Então é importante você ter o cuidado de ter um sono completo. Por isso que as pessoas que tratam do sono e tudo mais, dizem que em qualquer doença mental, qualquer situação, é importante que o indivíduo durma, que ele tenha a noite de sono, que ele durma suavemente, que ele durma tranquilamente. Às vezes nós não conseguimos, dependemos de remédio, dependemos de uma série de coisas para dormir. Não é o sono tranquilo, não é o sono suave. Não é o sono especial que o Senhor queria que nós tivéssemos quando nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Por isso temos que refletir, pensar, analisar as coisas que nos impedem de um sono tranquilo. E aquilo que nos impede deve ser objeto da nossa decisão, da nossa escolha. Não quero que isso interfira na qualidade do meu sono, porque na qualidade do meu sono está o registro das minhas memórias. E quando eu precisar
Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E não trazer à memória aquilo que me traz raiva, me traz a mágoa, me traz amargura, né? Essas coisas nós temos que eliminar. E elimina na hora que você está com a cabeça no travesseiro. Que aí você vai pedir ao Senhor que encha a sua vida com os pensamentos positivos, construtivos, do fruto do Espírito, para a gente simplificar. Faz sentido isso? Tá? Então, para encerrar aqui, eu queria que vocês, entendendo esse mecanismo, você acha que dormir é importante ou não? Mas acontece que para dormir a gente precisa ter um ritual. Primeiro de tudo, você precisa querer dar prioridade a dormir. Tem gente que vai dormir, vai para a cama. Só que pega o celular e fica com aquela tela brilhante. Tic, tic, tic. Aí, aquilo que o cérebro ia fazer para dormir, ele não consegue fazer. Porque você alterou a ordem natural de como Deus nos criou. Deus criou dia e a noite. Para de noite a gente ter... Pode olhar para o reino animal. Todo animal lá tem o seu horário de dormir, ele vai lá dormir. Por quê? Porque existe uma necessidade do ser humano, ou qualquer ser vivo, ter o seu tempo de sono. Porque o sono abençoa nossas memórias. Faz sentido? O sono também é importante, porque quando tem coisa ruim dentro do nosso cérebro, a Bíblia diz que a gente sonha. Já viu falar? Sonhar? Aqui ninguém sonha, né? Não? Sonha. O que é o sonho? O sonho é um recurso que o cérebro tem para destravar as tensões que estão dentro dele. Então, quando você está com sua cabeça explodindo por alguma razão, um recalque, alguma coisa que aconteceu, alguma violência que você sofreu, você recalcou aquilo dentro de você, então você vive como se aquilo não tivesse existido. Mas quando você dorme, que a sua vigília se cede lugar ao trabalho livre do sono, então aquilo que está recalcado lá no fundo vem em forma de sonho. E aquilo que você sonha muitas vezes revela coisas que estão lá no profundo da sua vida. Podem ser coisas boas, mas podem ser coisas também que te machucam, que te maltratam. Por isso, quando você vai fazer uma psicanálise, o seu analista vai ficar perguntando para você como é que é o seu sonho, o que você sonhou, o que você viu no seu sonho, como é que era, de que cor que era, de que tamanho que era, como é que funcionava. Aí a pessoa vai falando, e por um processo chamado associação livre, ele vai captando essas, até que ele vai te ajudando a entender o que está recalcado lá no fundo e que agora vem à tona. Há um teórico que dizia que a palavra mata a coisa. Quando tem uma coisa que não tem nome, quando essa coisa vai sendo trazida e vai sendo transformada na palavra, então a hora que a gente diz, isso é isso, então pronto, acabou o problema. Você não sonha mais naquilo porque aquilo veio e foi tratado e foi resolvido. Por isso que o sono é importante, porque o sono também nos dá esses recursos de liberar nossas mentes e nossos corações dessas tensões que de outro modo o nosso cérebro explodir. Então, para o nosso cérebro não se destruir, ele libera estas questões que estão, às vezes, aprisionadas dentro da gente. Aí não deve ter medo disso, nem pensar que é coisa do diabo, nem nada, é coisa nossa, que estão dentro de nós, e que nós podemos tirar para fora, entender e colocar onde deve ser colocado. O que é lixo, joga no lado do lixo. Não deixa dentro de você como se fosse algo atazanando seu coração, sua mente, suas emoções. Esse processo é uma bênção, porque o sono nos dá a bênção de liberar essas coisas ruins sem o nosso controle. Do nosso controle não libera, porque a gente já intocou ali. Então, se a gente já recalcou ali, é porque a gente não quer que isso venha à tona, que isso saia para fora. Por isso o sono é importante, porque no sonho a gente perde o controle e isso então fica livre para sair. E saindo te liberta dessa amargura, nem que seja por um tempo. Mas o fato é que uma vez que isso é tratado, é visto, organizado, olhado, e quando você entende que isso faz parte de você e que o Senhor
é que te faz habitar em segurança, você começa a tratar com o Senhor. Tive esse sonho, Senhor, o que significa isso? E aí o Senhor vai mostrando e você vai vendo a sua história. Onde foi que isso aconteceu? Quando que aconteceu? Por que eu estou sentindo isso? De repente, o sono é muito importante. Mas quanto melhor for a qualidade do sono, melhor o sono vai contribuir para a sua saúde emocional, espiritual, social, relacional. Faz sentido? E agora, então, vamos ver aqui, só para encerrar aqui, ó, quais os resultados do sono, além desses dois que eu disse para vocês. Tem muitos resultados. Ó, primeira coisa é o aprendizado e a retenção do aprendizado na memória. Então, o sono é importante para você aprender e para reter o que você aprendeu na memória. Porque não adianta você aprender e esquecer. E aprender e esquecer. Você tem que aprender e reter na memória. E o sono é um fixador da aprendizagem. O sono é um tempo de fixação da sua aprendizagem. Então, daqui para frente, não deixe a televisão ligada quando você for dormir, o celular, não deixe música alta, não. Recolha-se. Bote assim o seu quarto, o seu lugar de dormir, como um lugar especial. Reserve-se. E faça a sua higiene mental, faça a sua reflexão. Vai limpando o seu coração, sua mente, com o seu pedido de perdão, com suas tratativas com o Senhor. E aí você diz, Senhor, eu quero deitar e dormir em paz, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Aí você começa a tratar com o Senhor, aí você vai dormir, aí dorme suave. A natureza do seu próprio corpo vai tratar de fazer o que ela tem que fazer. E você vai fixar as coisas que você precisa que sejam fixadas para você tomar decisões, fazer escolhas, construir a sua vida. E não ficar sempre uma pessoa indecisa, o que eu devo fazer, o que eu não devo, porque a mente não fixou o conhecimento que você precisa para construir e decidir a sua vida. Nós temos uma diferença sobre os animais. Os animais têm uma coisa apurada que se chama instinto. Já viu falar? Um gato sabe o que fazer, um cachorro sabe o que fazer. Eles têm instinto muito apurados. Eles não têm raciocínio como nós, mas têm um instinto. E ele age por instinto. Ele resolve a vida dele por instinto. Nós não resolvemos as nossas coisas por instinto. Quando a gente quer resolver por instinto, a gente se torna meio animal, né? Eu quero realizar sexo por instinto. Aí vai ser um animal. Tiver um elemento no cio, você vai fazer sexo, pronto. E não tem ética, não tem limite, não tem respeito, não tem nada. Porque é um instinto, e o instinto não vai selecionar companheiro nem nada. O que vai determinar é o elemento imediato que desperta no sexo, na cabeça, a decisão de fazer aquilo. Mas a decisão não é uma escolha ética, uma escolha... Ali é uma escolha instintiva. É a preservação da espécie. Pronto, acabou. Agora, o homem não. O homem imagina, o homem pensa, o homem avalia consequências, o homem avalia o que vai acontecer, o homem avalia. Só que nessa avaliação ele pode também ser frágil e acaba avaliando erradamente. E ele, mesmo sabendo que aquela tentação vai produzir uma coisa ruim, ele pratica. Porque isso significa que ele foi frágil nas escolhas que ele deveria fazer, nos padrões que ele deveria escolher. E assim o sono nos ajuda a melhorar tudo isso e nos ajuda a ser mais éticos, mais respeitosos, mais cuidadosos, porque nós não estamos tão vulneráveis por causa dos estresses da vida. O sono ajuda a tirar os estresses, e são os estresses que faz a gente achar que merece isso ou aquilo, que na verdade não merece. É a gente que está estressado e acaba agindo por estresse, por reação, e não por escolha e por decisão. Então, o sono é muito importante. O bom humor, uma noite bem dormida, uma vida de que dorme bem, ela sempre é mais bem-humorada do que uma vida que tem sono deficitário ou insuficiente. Então, um sono bom ajuda no bom humor. Você já viu pessoa bem-humorada? Pode ir lá atrás, você vai ver que é uma pessoa que dorme bem. Quer ver uma pessoa estressada, zangada, aborrecida, chateada?
pode ter certeza que o sono dessa pessoa não é tão legal quanto poderia ser. A qualidade do sono ajuda na qualidade do humor. 3, a energia renovada, a disposição de fazer as coisas. Uma noite bem dormida, uma noite feita com o Senhor, dentro dos propósitos do Senhor, ela te dá disposição de trabalhar, disposição de cooperar, disposição de fazer as coisas. De outro modo, sua vontade é ficar na cama deitado o dia inteiro. Não dormiu de noite, nem vai dormir durante o dia, e se dormir é um sono interrompido, não é o sono que o Senhor pretende que você tenha para restaurar a sua capacidade, né, a sua disposição. O sono também ajuda no seu equilíbrio hormonal. A homeostase do organismo passa pela qualidade de sono que você tem. Então, ele previne também doenças que são produzidas pelo estresse. Essas doenças muitas vezes atacarão menos a pessoa que tem uma vida de sono mais normalizada. Alzheimer é outra coisa que é adiantado, é levado para frente, caso a pessoa tenha uma vida saudável de sono. As pessoas que têm uma boa qualidade de sono são menos sensíveis a esse tipo de doença. Olha, por retardar os efeitos do envelhecimento, as pessoas que dormem bem envelhecem mais tarde, têm mais qualidade de vida. Outra coisa, ele tem aproveitar, o sono restabelece a capacidade de aprender e reter os conteúdos na memória. Foi isso que eu falei ainda há pouco, né? Quero trazer a memória, e tem muitas outras coisinhas, mas daqui já dá para você ter uma ideia. Você deve ter uma noite de sono de bem dormida, ou pode tratar o sono de qualquer maneira. Se você achar que hoje você precisa ter uma noite de sono bem dormida, e que isso é uma decisão, não é um acidente, é uma decisão. Você tem que decidir que eu quero ter um sono abençoado pelo Senhor e que seja um sono saudável e que eu possa ter a reserva do meu conhecimento, de minhas escolhas, tudo, registrados corretamente por um sono correto, por sequência correta. Então o sono é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Diante disso, você acha que pode tratar o sono de qualquer maneira, ou você deve dar uma atenção especial à sua vida de sono, ao seu tempo de sono? Porque do ponto de vista da vigília nós temos que trabalhar, temos que ter um bocado de coisa, fazer tanta coisa. Agora o sono é uma coisa entre você, Deus e o seu tempo particular, intangível, que é a sua individualidade, a sua particularidade. No seu sono você não depende de ninguém, a menos que tenha alguém fazendo muito barulho, complicando, aí complica o seu sono. Mas o sono é uma escolha sua. Você administrar o seu sono, cuidar da sua saúde com o sono abençoado. Porque todo dia você vai precisar trazer à memória as coisas que te dão esperança. Mas elas só estarão na sua memória se durante o sono elas forem registradas lá no seu córtex cerebral. Porque é importante que você tenha esse recurso para poder usar quando você estiver indeciso, inseguro, enfrentando crises ou problemas ou batalhas, que você tenha um repositório de experiências positivas com o Senhor, para que o seu sono seja suave. Os registros do seu sono produzam esperança, experiências boas, tranquilas. Que a graça de Deus nos ajude a melhorar o nosso sono. Amém? Você acha que valeu a pena trazer esse... Então agora eu fico feliz, porque você vai saber que o seu sono é muito mais importante do que você descansar um pouquinho. No seu sono, você está construindo a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, a sua saúde social, a sua saúde relacional. Com a sua vida de sono bem resolvida, você tem a chance de ser uma pessoa muito melhor do lado de fora, porque você já o é do lado de dentro. Ajuda vocês, não ajuda a pensar nisso?
ajudou para mim. Eu achei que ajudaram para mim, eu disse, vou compartilhar. Né? Parece simples falar uma coisa dessa, mas é complexo. E milhares e milhares de pessoas passam a vida estudando isso, para poder trazer para nós algumas informações que nos ajudem a cuidar melhor do nosso sono. Amém?